Quando o nome de Mauro Arambarri começa a circular como possível reforço do Vasco para 2026, a curiosidade surge imediatamente. Não é um jogador comum, nem é um nome inflado por temporada isolada. Arambarri está há 8 temporadas no Getafe da Espanha, sendo um dos destaques e líderes da equipe em La Liga, um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Ao longo dessa trajetória, ele enfrentou gigantes como Messi e Cristiano Ronaldo, jogou sob pressão constante e se manteve em alto nível, algo que poucos conseguem. Além disso, é atleta de seleção uruguaia, escola conhecida por formar jogadores intensos, competitivos e mentalmente fortes. Mas afinal, como joga Mauro Arambarri? Que tipo de impacto ele pode causar no meio de campo do Vasco? E por que esse nome chama tanto atenção nos bastidores? O simples fato dessa negociação já existir já manda um recado claro ao futebol brasileiro. O Vasco não está de brincadeira e pensa grande para o futuro. Mauro Arambarri, grande jogador uruguaio, 30 anos, atua ali pela equipe do Getafe há 8 temporadas. É um grande jogador e esse atleta eu posso falar muito bem, porque eu acompanho os campeonatos da Espanha, La Liga, e é um jogador que sempre chamou a atenção pela sua regularidade, pela sua disposição, pela sua qualidade na saída de bola. É um cara muito inteligente taticamente, tem muita intensidade. Ele vem mais da escola uruguaia, né? Que o Uruguai, os jogadores têm muita intensidade, muita imposição física. Então vem muito dessa escola uruguaia. E garanto a vocês que se o Vasco conseguir concretizar a vinda desse atleta, vai ser um grande reforço. Grande reforço mesmo. Porque você não vai me dizer que um jogador que joga em uma liga, que já jogou contra o Messi, Cristiano Ronaldo, contra aquele Barcelona, muito bom. Você não vai me dizer que esse jogador é um perna de pau, né? Há 8 temporadas no Getafe. Então se o Vasco conseguir concretizar essa negociação, cara, vai ser uma grande contratação. Porque o Arambarri, ele é um dos principais jogadores do Getafe. Ele tá lá 8 temporadas. 8 temporadas não são 8 meses, não são 8 dias. São simplesmente 8 anos jogando pelo Getafe, na equipe titular. É um jogador que tem grande experiência contra grandes jogadores. Já jogou contra o Messi, contra o Cristiano Ronaldo, contra aquele time muito bom do Real Madrid, que foi campeão de tudo. O outro time do Barcelona, que tinha Suárez, Neymar, o Arambarri também jogou. Então, assim, é um jogador que tem experiência contra grandes jogadores. Já foi titular da seleção uruguaia. Pedro, eu não conheço. Gostaria de conhecer um pouco mais. Então, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, para que você possa compreender um pouco mais sobre o Arambarri, para que você possa entender um pouco mais das qualidades desse jogador, dos números dele, que eu vou trazer aqui para vocês no SofaScore, alguns números de algumas temporadas que ele jogou lá no Getafe, onde ele foi titular, para que você possa conhecer de forma geral esse atleta. Então vem aqui comigo, vamos analisar os números de Mauro Arambarri, possível reforço do Vasco para 2026. Vem comigo. Mauro Arambarri, jogador do Getafe, tem contrato até 30 de junho de 2028, uruguaio, 30 anos, 1,75 m, perna direita e camisa número 8 do Getafe. Pontos fortes, posicionamento e alta pressão. Durante o vídeo, vocês vão ver que essa é uma das maiores qualidades do Arambarri. Posicionamento, é um cara que sabe mapear muito bem o campo, é um cara que tem muita inteligência, ele sabe se posicionar perfeitamente para ter vantagem sobre os seus adversários. É um cara que marca muito pressão. Então é um cara que vocês vão perceber que durante o vídeo, durante os melhores momentos dele, que você vai ver que ele é um cara que salta muito para aquela última linha para pressionar a defesa adversária. E ele consegue roubar muita bola. Muita bola. O valor de mercado do Arambarri é 10,3 milhões de euros. É um jogador que poderia vir aqui para o Brasil por 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, algo do tipo. Mas é um jogador que só evoluiu, ele só aumentou o valor de mercado dele. Eu trouxe aqui para vocês o histórico de transferências. Ele foi revelado pelo Defensor Sporting, foi vendido para o Bordeaux por 3 milhões de euros. Depois, o Bordeaux vendeu em 2017 para o Boston River por 1 milhão de euros. Ele foi emprestado para o Getafe em 2017. Passou um ano ali no Getafe, voltou para o Boston River e o Getafe acionou ali a opção de compra, a obrigação de compra, e comprou ele por 2,2 milhões de euros. 8 anos depois, né,
8 anos depois, o Arambarri está valendo 10,3 milhões de euros. Esse é o valor de mercado desse jogador. Ah, Pedro, mas 30 anos não é tão velho. Justo. 30 anos aí dá para ele jogar 5 anos de alto nível aqui no futebol brasileiro. Isso eu concordo. Mas eu falo em questão de valor de mercado. Quanto menos o jogador tem de idade, mais ele vai valer. Agora indo para a temporada dele, eu vou para a temporada 2017, porque eu quero compreender por que o Getafe quis comprar esse atleta, tá? Na temporada 2017, ele já chegou meio que dando cartão de visitas. Chegou chegando. Teve 27 jogos, 26 como titular, 79 minutos por jogo e atuou aí por 2.135 minutos. Ele tem um gol pelo Getafe, né? Teve, no caso, em 2017. Mas o que me importa bastante é aqui e defendendo. Eu quero entender um pouco mais da qualidade de passe desse jogador. Assistências, ele teve 1, ações com bola, 34,4, grandes chances criadas, 4, passes decisivos, 0,3, passes certos, 70%, passes no próprio campo, 77%, passes no terço final, 66%, passes longos certos, 58%, passe extenso certo, 49%, cruzamento certo, 17%. Defendendo, é um cara que tem interceptações 0.9, desarmes por jogo 2.1, bolas recuperadas no ataque 0.2, driblado por jogo 1.2, corte por jogo 1.2. Cartão amarelo 8 na temporada 2017, tá? Vermelho para 2 amarelos tomou 1 e um vermelho direto tomou 1, tá? Outros por partida, drible certo 54%, 46% disputas de bolas vencidas, duelos ganhos pelo chão 48%, duelos aéreos ganhos 37%, perda da posse de bola 9.3, faltas por jogo 1.8, faltas sofridas 1.6. Agora eu vou para a temporada 2024-25, que é uma temporada que eu achei algo bem interessante aqui para vocês. Logo aí, né? Temporada 24-25. Ele fez boas partidas contra o Barcelona e contra o Real Madrid. E foi isso que me chamou a atenção. Eu disse, cara, eu sei que muita gente vai falar assim, mas é muito fácil jogar bem contra Alavés, Real Sociedade, Celta de Vigo. É muito fácil jogar contra esses times. Eu quero ver ele jogando contra o Real Madrid e contra o Barcelona. Então eu separei aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noção, tá? Como esse jogador atuou bem contra o Real Madrid na temporada 24-25. A nota média dele foi 7.3, como vocês podem ver aqui, contra o Real Madrid. O Real Madrid ganhou de 1-0 o jogo. Ele jogou a partida inteira, 90 minutos jogados, tá? Ele teve uma média de passes certos de 86%, passes no campo adversário, 81%. Ele errou 3 passes de 16, passes no próprio campo, 100%, passes longos certos, 100%. Para muitos que vão dizer, ele vai jogar bem contra time pequeno, é normal, porque eu sei que vai aparecer gente falando isso. Isso aqui é contra o Real Madrid. Ele simplesmente jogando no Getafe contra o Real Madrid e ele teve números absurdos. Absurdos, porque imagina só, você jogar com um time de alta qualidade que é o Real Madrid, é um time bastante difícil de jogar, o maior time aí, um dos maiores times da Espanha, e o cara tem números muito bons, apesar de não ter ganhado a partida. E mesmo assim, pontuou muito bem. Outro ponto que me chamou bastante atenção é que é um cara que se movimenta muito. Muito, muito mesmo. Olha só isso aqui. Ele vem buscar a bola na defesa, se movimenta pelo meio de campo todo. Como ele é um cara que marca pressão, ele aparece muito nessa zona do campo aqui, marcando mesmo a defesa adversária, não deixando eles respirar. E é isso que me chamou bastante atenção nesse atleta. Que ele é um cara que toma a bola e dá prosseguimento à jogada o tempo inteiro. Durante aqui o vídeo, fica até o fim para você compreender realmente se esse jogador pode se encaixar no Vasco da Gama, tá? Não sai antes de acabar esse vídeo. Outro ponto, 2024-2025 ele fez 10 gols. Olha só que número absurdo. 10 gols para um segundo volante. E a média dele continuou. Em passes, melhorou muito. 24-25. Ele teve com 75% de passes certos, passes no próprio campo, 84%, passes no terço final, 68%, passes longos certos, 33%. Mas jogar contra o Real Madrid é fácil, eu quero ver ele jogar contra o Barcelona, eu quero ver os números dele. E não foi isso que eu procurei pra você, porque eu sabia que você ia me perguntar isso.
Ele só botou contra o Real Madrid, significa que contra o Barcelona ele não jogou bem. E não foi isso que eu botei aqui pra vocês verem. Ele jogou simplesmente 45 minutos contra o Barcelona, tá? Ele fez um gol, teve uma nota média de 7.4 apenas jogando o primeiro tempo. Teve números muito bons, ele marcou um gol nesse jogo aí contra o Barcelona, como vocês podem ver. Fez 3 finalizações e chutou 2 vezes no gol nessa partida, tá? Então é um cara que consegue tomar a bola lá em cima, marcando pressão e consegue finalizar no gol. É uma posição que um tipo de jogador que o Vasco precisa muito, tá? Descendo aqui para os passes, que é algo que acho que a gente tem que ver muito, porque o Vasco precisa de jogador que dê prosseguimento à jogada, que saiba sair de marcação pressão. Que a gente vê que quando o Vasco pega times que realmente sabem marcar pressão, meu irmão, tem que ficar nesse negócio de bolão. E quando tenta sair jogando, acaba errando. Então o Vasco precisa de jogador grande, que sabe se posicionar naquela região do campo e sabe sair da pressão, tá? Então, nos primeiros 45 minutos, ele teve 6 passes, acertou 5, teve uma média de 83% de acerto. Passes no campo adversário, ele fez 4, acertou 3, 75% de acerto. Passes no próprio campo, 100%, 2 de 2. Dribles, ações com bola, 3, faltas sofridas, 2, perda da posse de bola, 1. Defendendo, ele recuperou a bola uma vez nessa partida. Duelos ganhos pelo chão, 2 de 2. Duelos pelo alto ganhos, 6. No caso, ganhou 2 de 6, né? Pedro, mas eu ainda tenho muitas dúvidas desse jogador. Eu ainda não conheço ele. Eu queria ver ele jogando contra esses times no campo e bola mesmo, para poder conhecer esse atleta, para ver se realmente pode ser um bom reforço para o Vasco. Então vamos deixar de enrolação. Vem comigo, bora conhecer esse atleta aqui jogando no campo e bola, que até eu tô ansioso para conhecer um pouco de Mauro Arambarri. Vem! Mauro Arambarri, possível novo reforço do Vasco para 2026. Jogador ali que atua na posição de segundo volante. É um cara muito qualificado, de bom passe. Jogador que sabe fazer pressão. Jogador que tem muita imposição física e principalmente tem muita leitura de jogo e de espaço. Algo que o Vasco precisa muito dentro do seu elenco. Experiência, jogador grande, jogador que não se incomoda com pressão de clube, jogador que não se incomoda em jogar em estádios com pressão adversária. O Vasco precisa muito desses atletas para o seu elenco em 2026. Unir um pouco de juventude, que é algo que o Vasco está buscando no mercado, com experiência. E isso faz o casamento ideal. Antes de você assistir os melhores momentos, se você gostar desse atleta, se você acha que é um bom reforço, um bom jogador, se você já conhece, comenta aqui embaixo, porque vai aparecer aqueles torcedores que não vão querer ele aqui, vão dizer que é bagre. Então você que gosta, que conhece, tem um papel importante de dar sua opinião aqui nesse vídeo. Então comenta aqui para que eu possa também entender qual a sua opinião sobre esse jogador. Aqui vocês já podem perceber que é um jogador de bastante imposição, como eu venho falando durante esse vídeo. É um jogador que lê os espaços perfeitamente, é um jogador que tem muita atitude. Vocês percebem que a marcação com ele não é frouxa, não é um jogador que se intimida com o adversário. Ele simplesmente não vai deixar você respirar, não vai deixar você pensar. Então é algo que eu vejo que falta muito no futebol brasileiro. Os jogadores, eles olham muito à distância, eles não têm aquela vontade, sabe? De como se a bola fosse um pedaço de carne e você tivesse que estar ali, você dependesse daquela bola para sobreviver. Eu tenho que tomar essa bola, eu tenho que ir atrás. E isso que me chamou muita atenção nesse atleta, porque ele não dá espaço, ele não deixa ninguém respirar. Vocês podem ver que quando ele salta para essa linha de cima para marcar pressão, ele não permite que o jogador tenha qualquer tipo de espaço para pensar, para buscar outro passe, a não ser perder a bola para ele. Quando ele sobe essa linha para marcar pressão, é algo que me chama a atenção demais, porque ele não dá espaço. E ele é um cara que ele é muito difícil de você passar dele. Ele é muito difícil de levar um drible. Então ele marca muito bem pressão. Ele não dá espaço, ele não permite que o jogador pense. Ele olha para a bola como um prato de comida. Pedro, mas o Arambarri é bom em saída de bola? Ele consegue dar prosseguimento ao jogo? O Arambarri, ele é um cara que me chama muita atenção também nesse ponto, porque ele é um cara que tem muita qualidade técnica. Ele simplesmente recebe bola de costa, mas ele não
se afoba em nenhum momento. Ele simplesmente tem tranquilidade, pode estar rodeado de 1, 2, 3 jogadores, mas é um cara que pensa a jogada muito à frente. Não é um cara que fica preso demais. Eu não sei mais o que fazer, vou dar um bicão lá pra torcida pra não levar o gol. Não, ele pensa a jogada, distribui o jogo, se apresenta e faz com que o jogo, a todo momento, vá pra frente. Vá pra frente. Não que eu ache errado o jogador tá imprensado e dar um bicão pra fora. Mas eu acho que toda vez você fazer isso, já mostra o nível de jogador que você é. Então eu acho que o Arambarri ele não estaria 8 temporadas no Getafe com a camisa 8, titular, com números absurdos. Como eu mostrei pra vocês, na temporada do 24-25 ele simplesmente fez 10 gols. Contra o Barcelona fez gol, chutou muito no gol, participou muito da partida. E sem falar que ele não jogou os 2 tempos, jogou apenas o primeiro tempo e saiu machucado. Então vocês estão vendo só o nível de jogador que o Vasco está buscando no mercado. Muitos diziam que o Vasco iriam atrás de bagres, ex-jogadores, jogadores que não servem para outros clubes. Hoje eu tô vendo o Vasco ir atrás de um jogador que é destaque no Getafe, que é simplesmente o camisa 8 do Getafe, um dos jogadores mais importantes do time. Eu sei que outros vão aparecer e dizer, mas o Getafe não é um time tão grande. Bom, se o jogador joga 8 anos, campeonato da La Liga, joga contra Barcelona, Real Madrid, contra outros times da La Liga e não presta, então eu não entendo mais de futebol. Não entendo. Desisto, não entendo de futebol. Porque é impossível isso. Então é isso. Chegamos ao final desse vídeo. Fizemos uma análise completa sobre o Mauro Arambarri, jogador do Getafe, que pode ser aí o próximo reforço do Vasco para 2026. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse jogador, se você acha que pode ser uma boa contratação, se você acha que ele realmente chega para ser titular do Vasco da Gama para 2026. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seu amigo vascaíno, que eu tenho certeza que ele vai gostar do Mauro Arambarri. Então é isso, tamo junto, valeu, fui!